Cheia de conversas de Deus. Raiz Santana Nascimento. Já fez a sua inscrição no meu canal? É Raiz Santana Nascimento. Sempre para ouvir aquilo que você não quer ouvir, mas com certeza o que precisa ouvir. Você quer que outras pessoas também ouçam o que precisa ouvir? Então, faça a sua inscrição. E na sua inscrição no meu canal, você está ajudando a outras pessoas também estarem ouvindo esta palavra. E a palavra de hoje é Mateus, capítulo 9. Já chegamos no capítulo 9. Vocês estão prestando atenção que nós estamos numa sequência? Depois das histórias impactantes, nós chegamos agora a uma sequência do livro de Mateus. Começamos no primeiro capítulo, já estamos no capítulo 9. Para você entender o que Deus está fazendo na minha vida, para chegar até você e trazer essa palavra, você precisa ouvir os vídeos anteriores. Comece das histórias impactantes e vá até chegar nessa sequência do Evangelho de Mateus e vamos prosseguir juntos e o nome do Senhor será exaltado por tudo quanto Ele vai nos ensinar. Tenho certeza que vai ensinar justamente aquilo que nós precisamos aprender. Mateus 9 diz assim: E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à cidade. Lembre que ele estava em uma província, onde ele, se você está ouvindo o vídeo anterior, você sabe que ele está em uma província, onde ele encontrou aquele Gergesenos, que era endemoniado e que ele libertou. Jesus libertou aquele homem. Agora ele já está entrando no barco e passando para outra banda, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Notem bem, Jesus vendo a fé dele. A fé dele. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema, porque Jesus tinha dito que os pecados daquele paralítico eram perdoados. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual mais fácil, dizer perdoados te são os pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se o paralítico para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. É o que nós acabamos de ler. Bem, queridos, foquei bem esse versículo. Jesus vendo a fé deles. É o versículo 2 do capítulo 9 de Mateus. E Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico. Porque aqui não estava envolvido somente o paralítico. Ele estava sendo carregado numa cama. Então, Jesus não viu só a fé do paralítico, mas viu a fé das pessoas que trouxeram o paralítico deitado na cama. Teve gente com fé que pegou o paralítico na cama e levou. E Jesus está dizendo que viu a fé deles. Queridos, note que Jesus primeiro fez o quê? Perdoou os pecados. Nós precisamos crer no Senhor para a vida eterna. Hoje nós estamos num tempo onde as pessoas cantam e pregam o evangelho somente de curas imediatas, de soluções de problemas imediatos, de estar vivendo somente o interesse de estar bem aqui na terra. Claro que Deus quer também nos dar uma vida de qualidade, viver bem na terra. Mas o que eu estou destacando é que o maior interesse do Senhor é que você tenha fé para a salvação.
Porque todos os problemas resolvidos aqui na terra vão passar. E naquele grande dia que o Senhor vier, ou que você sair daqui dessa terra, para onde você vai? Você tem a certeza da sua salvação? Você é salvo? Se você é salvo, tem direito a requerir realmente, com toda razão, uma vida de qualidade, porque Deus prometeu. E você sabe que automaticamente Ele vai te dando. Se você vive a palavra, por si você já sabe que só pela palavra já tem promessa de prosperidade. Viver a palavra, como está escrito em Salmos, capítulo 1, versículo 3. Salmo 1, 3 diz que se nós meditarmos na palavra de dia e de noite, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá sua fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então já tem promessa aí para quem vive a palavra: prosperar. Então, por que preocupação? Você está salvo, automaticamente você vive a palavra, você não vai viver de qualquer maneira, você vai praticar a palavra, você vai estar carregando a cruz, como está escrito em Lucas 9, de 23 a 25. Você vai carregar a cruz, então você está salvo mesmo, já entendeu como é o evangelho? Não é de coisas fáceis não, é de sacrifício. É caminho estreito, você carrega a cruz, você renuncia a si mesmo. Então você está salvo, pronto. As demais coisas serão acrescentadas. Você não vai viver ansioso, vai ficar tranquilo, porque Deus não mente. Se você está vivendo a palavra, se você está renunciando a si mesmo, carregando a sua cruz, Deus tem realmente uma vida de qualidade para você. Mas não é esse o foco. A gente viver correndo atrás de vida de qualidade. O foco é viver em busca da salvação, da vida eterna, porque é isso que é para sempre. E Jesus encontrou aqui nesse paralítico fé. Nas pessoas que estavam com eles, fé. Porque se eles não tivessem fé, também não ia carregar o paralítico na cama para trazer até Jesus. Então tinha fé nos que trouxeram, tinha fé no paralítico. E Jesus Cristo, vendo essa fé, como está destacando aqui no capítulo 9 de Mateus, no versículo 2, vendo a fé deles, fez o quê? Fez logo a cura? Fez logo ele andar? Não. Perdoou os pecados. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Paulo falando aos Efésios. Então já se sabe que você é salvo pela graça mediante a fé. E fé tem obras. Fé sem obras é morta. E por que a fé na vida do salvo? Para glorificar o nome do Pai. A fé nas nossas vidas, ou seja, as obras que nós fazemos, porque quem tem fé tem obras, é para glorificar o nome do nosso Pai. Porque nós aceitamos a Jesus pela fé, e quem tem fé tem boas obras para glorificar o nome do Pai. Tem fé na tua vida? Você foi salvo pela graça mediante a fé. Essa graça sem fé, sem obras, não existe. Na graça está contido a fé. Se tem fé, tem obras. Naquele paralítico teve fé. E qual foi a obra? Ele se permitir que os seus amigos levassem ele numa cama. E os amigos têm a coragem de fazer isso. Então os amigos tiveram a coragem. Então tinha fé para eles fazerem isso, porque teve fé. O que mostra que eles teve fé é a obra. A fé sem obra é morta. O que mostra que tem fé, porque eles pegaram a cama, o paralítico na cama, e levaram. Então teve uma obra. E a obra do paralítico foi se permitir. Ele também podia dizer: não me leve não, que eu sei que não tem jeito. Deixa eu aqui mesmo, eu vou passar essa vergonha, vocês me carregando na cama. Teve obra também, ele se deixou levar. A obra da humildade. Ele se colocou à disposição de Deus. Então não se engane, você é salvo pela graça mediante a fé. E a palavra diz que quem tem fé tem obras. Não me venha com a sua salvação camuflada, mentirosa, numa vidinha comum sem ter obras.
Porque o Senhor também fala no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo, se eu não me engano, versículo, você procura capítulo 5 de Mateus, que você vai encontrar o Senhor dizendo que é para fazer as boas obras, para glorificar o Pai que está nos céus. É Mateus 5, não sei se é versículo 16, 17, 18, vá procurando que você vai encontrar o Senhor dizendo: quem tem fé tem obras, e essas boas obras é para glorificar o Pai, não é para ser salvo pela obra, mas tem que ter boas obras. E a prova disso é que o Senhor diz lá em Mateus, capítulo 25, está longe, né? Eu estou falando de Mateus ainda capítulo 9, mas quando chegar no capítulo 25, você vai encontrar, a partir do versículo 31, o Senhor falando: vinde benditos do meu Pai, quando naquele grande dia, ele mostrando como vai ser. Porque quando eu estava com fome, me deste de comer. E aí ele dá uma lista de obras pela qual ele está chamando os seus filhos para estar à sua direita, para estar com ele na eternidade. Então, por que tem essas obras? Porque essas obras foi para ser salvo? Não, porque quem é salvo faz boas obras para glorificar o nome do Pai. Eu não posso entender uma pessoa salva pela graça, saber que não merecia e viver uma vidinha comum. Amanhecer o dia e não pensar no vizinho da direita, vizinho da esquerda que estão indo para o inferno. E não se ligar em dar uma palavra para seus vizinhos. Não se ligar em fazer uma célula na sua rua para convidar as pessoas para estar ouvindo a palavra. Se você tem essa vidinha comum, faça a avaliação da sua salvação. Porque não existe salvação. Alguém salvo? Como é que eu sou salva? Não merecia. Jesus deu a sua vida por mim. E eu amanheço o dia na frente de um televisor só ouvindo os cantores gospels. A vizinha da direita indo para o inferno, a vizinha da esquerda indo para o inferno, amigos de trabalho, amigos de faculdade, pessoas que estão ligadas a nós, nossos parentes indo para o inferno, e eu em frente de um televisor, me achando que estou fazendo uma boa obra, ouvindo cantores gospels que na sua maioria estão cantando somente músicas de autoajuda para ganhar um dinheirão, enquanto deveriam cantar o evangelho da cruz. E a gente se achando, porque aquela música está dizendo: você vai vencer, você é vencedor, quem zombou de você depois vai chorar. Vamos aprender a viver o evangelho da cruz, que é difícil. Jesus não prometeu o caminho largo, ele disse que o caminho é estreito. Viver pela fé tem obras, e a tua obra já sabe, amanhecer o dia. Se é doméstica, cuidar das suas afazeres e programar o seu horário da tarde para visitar os cativos e oprimidos, de porta em porta, salvando vidas, nos hospitais, nos cárceres, na casa da viúva, na casa do órfão. Essas são as boas obras que fala em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 em diante. Tem que ter fé. Então, Jesus aqui nessa história do paralítico de Cafarnaum, no capítulo 9 de Mateus, ele está falando que eles tiveram fé. Versículo 2 de capítulo 9 de Mateus diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, a fé deles. Então, aqueles homens, para levar aquele paralítico na cama, eles tiveram fé, porque eles se deslocaram, não se incomodaram com as críticas, com as vergonhas que ia passar. Você imaginou a pessoa carregando um homem numa cama, um paralítico, para levar para Jesus no meio de tanta gente que com certeza olhava assim: olha que abestalhada, para isso. Então, eles tiveram fé. Você não pode de maneira nenhuma esquecer disso. Hoje nós estamos vivendo uma graça que eu não sei onde é que encontraram. Uma graça maravilhosa, só porque eu sou cabeça, eu não sou cauda, e aí amanhece o dia no seu lindo sofá, na sua linda casa, indiferente à família, os familiares que estão ainda na perdição, indiferente à vizinhança que estão no inferno, indiferente ao colega de faculdade, indiferente ao colega de trabalho, só naquele vidão que é a graça. Eu sou cabeça. Depois de passar um tempo em frente aos cantores gospels, eu não tenho nada contra eles. Tem muitos salvos,
cheios do Espírito Santo, que não estão pedindo ninguém na frente deles para ficar adorando. Eles estão cantando realmente para louvar a Deus. Mas tem aqueles que vêm com as músicas de alta ajuda, que têm conquistado uma grande multidão de pessoas que estão vazias e que querem se emocionar com músicas que amaciam o seu ego. Estão lá, o tempo todo. Depois, como eu sou cabeça, não sou cauda, eu já ouvi essas músicas lindas, maravilhosas, que me dá mais ânimo para viver, né? Palavras de amaciamento do meu ego. Então agora eu vou naquela loja dos tecidos exclusivos comprar minhas roupas para estar na frente do povo de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Você está falando assim porque eu estou falando assim porque eu quero, né? Eu estou falando porque o Espírito Santo quer fazer na sua vida o que fez com a minha. Eu era essa que ficava assim, na frente do povo de Deus, com os paetês, com os saltos, porque eu sou cabeça, não sou cauda, e os bairros da minha cidade, com marginalizados, pessoas indo para o inferno, e eu na frente de um pequeno público, no mesmo nível meu, vazios, porque se não fosse vazios, iam orar de tal maneira que iam mudar minha história, mas não eram. Graças a Deus que tiveram os 4 contados que oraram, que Deus mudou a minha história. Mas era para estar a todos dizendo: meu Deus, o que está acontecendo com a minha líder? Ela só quer andar de paetê, de saltos, com tantas vidas cativas pelo diabo, os bairros da cidade invadidos pelos marginais, e ela nem um salto na frente do povo. Graças a Deus que o Senhor ouve a oração de tiver 2, 3 reunidos no nome dele. 2, 3 se reuniram, mudaram a minha história. E hoje, graças a Deus, eu posso estar falando para você: saia dela, povo meu, saia dessa Babilônia. O Senhor continua mandando, assim como fala em Apocalipse, assim como fala na Bíblia. Hoje Ele continua falando através dos seus profetas: saia dela, povo meu, sai dessa Babilônia, dessa falsa religião, dessa religião que não vai levar a canto algum. Jesus não veio fundar religião, Jesus veio trazer foi o amor de Deus. E se tem amor de Deus, nós temos um lugar de nos reunir? Temos. Mas não somos religiosos. O lugar de reunir é para adorar a Deus, porque o Senhor quer que nós estejamos nos templos adorando a Ele, mas não ficamos no templo como religiosos somente de pose, mas para adorar de verdade. E quando sai dali, vai em busca dos cativos, para na outra semana trazer vidas que foram salvas pelas nossas mãos durante os 6 dias da semana. Fé. O Senhor só quer saber de fé. Eu não sei para onde você vai sem fé. Não tem nada que agrade a Deus que não seja fé. Ele diz na sua palavra: sem fé é impossível me agradar. E ele vê nesse paralítico, vê nesses amigos do paralítico, fé. E a primeira coisa que ele faz é salvação, perdão dos pecados. A pessoa precisa, antes de tudo, de todas as bênçãos, de todas as coisas que se deseja e se precisa, o que mais necessitamos é da salvação em Cristo Jesus. E ele prova isso nesse capítulo 9 de Mateus, no versículo 2, quando ele, antes de olhar a situação do paralítico em relação ao físico, ele foi olhar em relação ao espírito, que é o principal. Mas tem pessoas que estão com a vida detonada, a alma detonada, cheia de demônio, mas quer curar o fígado que está doente, quer curar a garganta que está doente, quer curar o rim que está doente, e não está se preocupando com a alma, não está se preocupando com as feridas que estão na alma, não está preocupando com a falta de perdão, com os pecados que estão na vida, só quer saber das curas. Quero te dizer, é bom ter saúde, Deus quer te dar saúde, mas não se esqueça que a principal doença está na sua alma. Se você já é um salvo, seu espírito já está recriado, mas não se esqueça que a alma é você que vai cuidar, vivendo a palavra de dia e de noite. É assim que restaura a alma. Você recebeu Jesus, você foi salvo, mas não pode se descuidar da palavra. O Senhor recomenda em todo tempo, palavra de dia e de noite, medite na palavra. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está nos recomendando a viver a palavra. A salvação que eu recebo em Jesus
é para o meu espírito. Agora eu estou fortalecida pelo Espírito Santo, que veio habitar em mim, que sou meu espírito. Agora eu vou cuidar da minha alma, e a minha carne, que não se converte nunca, eu digo para ela que ela tem que se viver do jeito que o meu espírito quer. Então eu crucifico a minha carne com as minhas paixões, como está escrito em Gálatas 5:24. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões. E não se esqueça de pedir sabedoria a Deus, porque ele diz em Tiago, lá na carta de Tiago, ele fala que quem tem falta de sabedoria, peça, que ele dá e não lança no rosto. Dá uma lidinha no livro de Tiago, na carta de Tiago. Peça, que ele dá e não lança no rosto, porque muitas vezes nós temos derrotado as nossas vidas, na maioria das vezes, pela falta de sabedoria, porque não obedece. O Senhor, ele manda pedir e não pede. Só está querendo pedir a cura dos meus rins, a cura do meu fígado, a cura do meu coração. Deus quer curar o seu coração, quer curar os seus rins, quer curar o seu fígado, mas antes de tudo ele quer te dar sabedoria, que é para quando você estiver curado, não ganhar o caminho do inferno com o seu corpo saudável. É isso que Deus quer fazer. Porque se você tem a sabedoria, você busca Deus de dia e de noite, e aí a cura vai valer a pena, porque você vai usar o seu corpo saudável para fazer a obra do Senhor. Mas sem sabedoria, você recebe a cura e depois vai para o inferno. Porque vai sair do caminho, não vai viver no caminho, porque é na sabedoria que nós vamos adquirindo as experiências com Deus, aprendendo a buscar a Deus e viver o que é principal, o que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, vê se procura ter as prioridades de Deus na sua vida. Eu e você precisamos ter a prioridade. A prioridade de Deus é perdoar pecados, é salvar a minha vida e salvar a sua. Somos salvos pela graça, mas temos que ter obras. Então vamos ver quais são as obras que Deus quer. Vai para Mateus 25, a partir do versículo 31. Porque se ele vai chamar daquele jeito, é porque são essas obras que ele quer nas nossas vidas. Então vamos fazer isso, para glorificar o nome do Pai. É necessário que a gente procure ver as prioridades de Deus. Tem muita gente que não está lá no mundão e está perdendo tempo dentro dos templos, porque estão vivendo de qualquer maneira, sem buscar o conhecimento de Deus. E a palavra também diz, através do profeta Oséias, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Perece dentro dos templos, perecendo, e até muitos indo para o inferno, porque viveram um engano durante muito tempo pela falta de conhecimento de Deus, pela falta de sabedoria. Não estou falando de mim mesmo, estou falando o que a palavra diz, porque quem está me acompanhando sabe que quando nós falamos do centurião, no capítulo 8 de Mateus, Deus nos mostra ali que muitos que se dizem filhos de Deus estarão no inferno, e muitos que se dizem que não se diz que é filho de Deus, que a gente chama de incrédulo, estarão no céu, serão surpresa para nós. Aqueles que forem para o céu vão ficar surpresos, porque vai dizer assim, meu Deus, fulano está aqui. E muitos que achavam que fulano não estava, vai ficar surpreso que vai se encontrar no inferno e vai dizer, e fulano não está aqui no inferno? E eu estou? Eu estou falando o que a palavra diz. Leia Mateus 8, capítulo 8 todo. E quando você chegar nessa parte do centurião, você vai ver o que é que Deus diz. Se você quiser rasgar a página da Bíblia, você rasga, porque se não quiser, você vai meditar nessa palavra de Mateus 8, onde o Senhor fala com o centurião que não encontrou fé igual a dele. Mais uma vez, você está mostrando que o que interessa é fé, o que agrada a ele é fé. Se você tem fé, você conseguiu a salvação, porque a graça é mediante a fé. E se você tem fé, você conseguiu a salvação. Se você tem fé, você vive as boas obras, porque não existe alguém que seja salvo, que reconheça que Deus fez o que fez por nós, aquele grande amor de dar o seu único filho, e queira viver de qualquer maneira. Se você sabe que Jesus te salvou, se eu sei, se nós sabemos, e a gente despreza Mateus 25, do versículo 31 em diante, não dá valor o que Deus dá valor. Ele valoriza essas obras. Se ele não valorizasse, ele não ia nos chamar através dessas obras. Eita, evangelho da cruz que está longe de nós. Precisamos do evangelho da cruz.
O evangelho da cruz, você dá aquela facilidade está lá nas trevas, que o diabo providencia você andar nas trevas, ele te leva por lá, você não vê nada, está tudo muito bem, lá é tudo fácil, mas na luz a gente vê o menor cisquinho que houver. Por isso que é estreito, por isso que é difícil. Você quer um evangelho fácil? Você quer um evangelho que você amanhece o dia e faça o que você bem entende? No evangelho da cruz você levanta e vai agradecer ao Senhor a primeira coisa, que você sabe que dormiu e acordou, porque foi Deus que lhe acordou. Então, em vez de qualquer outra coisa, você vai ao lugar secreto, buscar a presença de Deus, adorá-lo. Não importa quanto tempo, o importante é que o seu coração esteja realmente voltado para Ele. Depois você vai ouvir seus profetas, que o Senhor diz em 2 Crônicas 20, que quem ouve a Ele e aos seus profetas prosperam. Você vai ouvir seu profeta. Depois você vai cuidar da sua família, se é homem vai cuidar da provisão da família, se é mulher vai cuidar dos seus filhos, da sua casa. Viver o evangelho da cruz. Não é viver uma vidinha qualquer. E amanhece o dia pensando qual é o sapato que eu vou botar, qual é o vestido que eu vou vestir para me exibir na frente do povo hoje. Qual será? Microfone está me esperando, que beleza, eu vou para o microfone hoje. Estou falando isso porque Deus já me tirou dessa vidinha, tá? Minha vidinha agora, graças a Deus, estou falando isso que Deus me tirou e Ele quer que eu seja usada para você sair dessa vidinha também. Porque o que nos espera são os bairros marginalizados da nossa cidade, para a gente tirar as pessoas das trevas e naquele grande dia receber o vinde benditos do meu Pai. Boas obras. Cuidar das almas perdidas, das almas sofridas, das pessoas que estão indo para o inferno. Essas são as boas obras. Então o Senhor me tirou dessa vidinha e está me usando hoje para tirar você também. Acorda enquanto é tempo. Levanta-te, porque a tua luz já está resplandecendo, é Cristo. E você precisa viver esta luz, porque Ele disse, vós sois a luz do mundo. São as conversas de Deus. Eu não sei se você está gostando, porque também para mim está forte. Mas é essa conversa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Porque nós temos a certeza que o caminho é estreito. Se você está achando tudo maravilhoso, você não está ainda no caminho estreito não, viu? Veja o que o Senhor fala lá em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vai dar uma lida. Ele diz que a tribulação que vem na nossa vida, ela é para produzir paciência. E você não quer nem passar por uma tribulação, não é nem querer, que a gente não quer na verdade. Mas quando a tribulação chega, você fica dizendo, olha aí, quando não era crente, não era assim. É isso que você fala, é? Pois a Bíblia comprova que aquele que é filho de Deus, ele passa por tribulações. Vai ler Romanos 5. E a tribulação vai produzir paciência na vida dele. E a paciência vai produzir experiência na vida dele. E a experiência vai produzir esperança na vida dele. E a esperança não vai trazer confusão, porque o amor de Deus já está derramado no nosso coração. E nesse amor de Deus, que nós sabemos que é o Cristo vindo da vida por nós, a gente não vai ter dúvida, a esperança não traz confusão, a gente vai ter a certeza de que o primeiro Adão trouxe o pecado, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele nos deu a vida eterna. E por isso vamos viver o evangelho da cruz. Palavra, queridos, viver a palavra. A palavra é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Deus abençoe. Beijo no coração. Não se esqueça, o meu canal é Raiz Santana Nascimento. Através desse canal, muitas vidas serão santificadas, porque o que Deus quer para nós é a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.